amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. De volta, finalizando este capítulo, com o item Conquistas que Planificam e Lições de Vida. Para depois disso darmos continuidade às nossas reflexões, indo para o capítulo 6, Aspectos da Vida, onde vamos trabalhar a juventude e velhice, a questão do estar desperto e a alegria de viver. Nesses itens de hoje, principalmente nas conquistas que planificam, Joana vai começar afirmando que quando a infância se fez caracterizar por muitos problemas e desafios que a criança não consegue solucionar, essas dificuldades ali acumuladas se transferem no inconsciente do indivíduo para todos os demais períodos da vida, significando dizer que na fase adulta nós vamos ter a interferência dessas questões experienciadas na infância, principalmente, e que, por várias razões, vários fatores, a criança não conseguiu resolver devidamente. Daí a gente vê a importância desse período na fase reencarnatória do espírito que retoma o corpo físico, como os próprios espíritos orientaram a Kardec, né, diante da pergunta qual a importância de se passar pela fase da infância. Por isso, com raras exceções, se costuma dizer que todos nós temos uma criança ferida dentro da gente. Com isso, eu penso assim, não se quer dizer propriamente, né, de uma forma generalizada, que os pais são culpados. Não, os pais dão aquilo que eles têm para dar. Além do mais, uma criança, quando nasce, por exemplo, renasce num lar onde tem pais cruéis, autoritários, difíceis de se lidar, há uma razão de ser para esse espírito estar nesse ambiente familiar. Não é por mero acaso da vida. Não, há uma razão de ser, uma vez que todos nós estamos ligados pelos laços que nos unem, seja do amor ou do ódio, né, que foram construídos ao largo da nossa evolução nas reencarnações anteriores. Por isso, torna-se muito difícil o amadurecimento psicológico, quando o adulto de hoje, permanecendo com essas questões não resolvidas no seu inconsciente, mas interferindo na sua vida consciente, né? Vai procurar, portanto, por ausência dessa maturidade psicológica, um refúgio naquele período infantil que ainda hoje, mesmo na fase adulta, continua, prossegue sendo desafiador. Daí, muitas vezes, nós vamos encontrar no adulto de hoje, afirma Joana de Anjos, a necessidade de autopunir-se de uma forma, às vezes, extremada, como até mesmo um mecanismo de justificação daquelas travessuras feitas lá na infância, e que encontrou a devida punição entendida pelos pais, ou pelos cuidadores, né? E aí, quem de nós, na fase infantil, não cometeu travessuras, irresponsabilidades, as mentiras e qualquer outro tipo de mecanismo de evasão daquela realidade por meios que nem sempre são os ideais. Daí, o adulto, às vezes, de hoje, continua como se estivesse ainda naquela fase infantil, mentindo bastante para evitar uma punição, e assim por diante. Em casos tais de Joana, é que vão surgir muitas vezes aqueles indivíduos que nós nominamos como criminosos, tá? Porque, havendo sido crianças muito maltratadas, elas sentem a necessidade de punir a sociedade pelo que lhes ocorreu, tornando-se dessa forma, muitas vezes, bandidos. É importante aqui a gente entender que não quer dizer que toda criança que tenha passado por maus tratos chegue a essa culminância.
né? Porque a gente vê a história de pessoas que nasceram ou renasceram no meio familiar, social muito hostil, mas ainda assim conseguiram superar o meio, porque trazem consigo uma certa capacidade para isso. E mais tarde, muitas vezes, vão até mesmo auxiliar esse meio de onde elas vieram numa construção positiva e repleta de amorosidade. Portanto, é necessário, inicialmente, redescobrir a criança que permanece no íntimo de cada um de nós e avaliar o seu estado de crescimento, suas necessidades, seus anseios. Se permanecerem os jogos e despreocupações, a transferência de responsabilidade para os outros e a culpa sempre dos outros impõe-se. Portanto, a necessidade de Joana de Anjos de uma psicoterapia com caráter de urgência, a fim de auxiliar no crescimento e na libertação dos traumas daquela fase. E é muito comum, né, a gente se deparar com pessoas que estão sempre apontando o dedo para o outro, para a humanidade, de uma forma contundente, nunca assumindo a responsabilidade que lhe compete no trabalho de autotransformação, de autoconsciência, para perceber a criança que ainda existe dentro de si e que lhe favorecer a oportunidade de crescer e assim poder alcançar aquilo que normalmente nós chamamos de maturidade psicológica. Então, não é o desejo de estabelecer que a criança seja retirada propriamente do cenário existencial em que ela está, em que ela se encontra, mas que ela possa ocupar o seu verdadeiro lugar dentro do alicerce do inconsciente, a fim de que não perturbe a pessoa da atualidade. Então, é como se nós tivéssemos uma criança interior que influencia a pessoa que nós somos na atualidade, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, né? E é até válida a presença da criança, que existe em todos os indivíduos, diz ela, tornando a existência, portanto, sonhadora, idealista, dentro dos limites da normalidade, que deve prevalecer a quaisquer condicionamentos de tempo e de lugar. Então, é um processo desafiador. Daí a importância, né, como ela pontua em outras obras, do autodescobrimento, do auto-perceber-se, sem julgar-se, sem condenar-se, sem culpar-se, apenas observar como está, para você poder determinar onde você quer chegar. Daí porque um bom relacionamento social é fator de relevância para a planificação do indivíduo. Isso porque, sendo um animal gregário, o seu convívio com os demais seres é fator de desenvolvimento das suas aptidões, propiciando-se os atritos e os choques que se fazem necessários e parte da existência, sem derrapar na sua animosidade. Pelo contrário, desenvolvendo a capacidade de ter tolerância, superando a prepotência de submeter todos os demais à, à sua pessoa, à sua forma de ver, à sua maneira de enxergar o mundo. Então, aquele que vive sozinho, ela ainda vai afirmar, de uma certa forma, foge da realidade de si mesmo que vê normalmente projetada nos outros. E, consequentemente, tem medo do convívio com os demais porque não sabe transitar senão dentro dos seus próprios domínios, né? Dentro daquele ambiente por ela construído, onde impõe a sua vontade e realiza, portanto, os seus desejos, sem o sentimento de reparti-los ou, por sua vez, de compartilhar as experiências alheias. É como se a pessoa fosse o centro do universo e a única opinião real, verdadeira, é a sua, a única maneira absoluta de encontrar a verdade é a sua e assim por diante. Daí porque o trabalho de conquista da humildade faz parte do nosso programa de crescimento interior, buscando evitar exibicionismo que se torna perturbador, particularmente por alterar a visão da realidade
e de si mesmo, agredindo os outros com a aparência por não ter segurança dos próprios valores, que seriam capazes de oferecer harmonia no conjunto humano onde se encontra. Então, a pessoa, quando se autoconhece, se autopercebe e vai tomando essa consciência de si mesma, ela passa a se autovalorizar mais dentro do tamanho que ela possui na sociedade na qual ela se encontra inserida. Portanto, essa humildade começa na conscientização de si mesmo. Não é aquela falsa humildade onde você, na verdade, tem uma postura aparentemente de ser uma pessoa humilde, mas no fundo, não é. Então, essa conscientização, né, vai nos auxiliando a ter essa grande virtude que é a humildade, cuja grandeza, inclusive, à medida que nós vamos conquistando, vai nos fazendo perceber, ao mesmo tempo, a pequenez em que ainda nos encontramos perante tudo aquilo que nós almejamos conquistar. Então, a pessoa não se ensoberbece com o que sabe, nem se entristece pelo muito que ainda ignora. É simplesmente humilde diante da vida e reconhece a necessidade de crescer para mais tornar-se feliz e uma pessoa cada vez melhor. Então, essa luta desenfreada para possuir sempre acaba asfixiando as demais aspirações que o ser traz consigo, como se a única importância da vida seria o ter e não o ser, que vai, consequentemente, dentro dessa proposta de cada vez mais ter para poder ter poder para ter prazer, vai dando lugar a uma predominância do instinto de posse de uma forma totalmente desequilibrada. E quando se atinge o estágio da maturidade psicológica, o importante não é ter mais, mas sim você ser mais. Independente da situação socioeconômica em que você se encontra. São os valores internos que você consegue despertar e que trabalha por mantê-los dentro de uma sociedade normalmente, poderíamos assim dizer, totalmente corrompida em conquistas morais e intelectuais, sem aquela jactância, porém com a consciência da vitória que se tem sobre si mesmo e não sobre os outros. A vitória, além de sobre si mesmo, a vitória é sobre os desafios existenciais, aumentando assim a sua capacidade a cada dia que passa para lidar com novos desafios, rumando assim em direção à felicidade plena que lhe aguarda, ou a felicidade real, como chama Joana de Ângeles, independente daquilo que se tem, mas que é um resultado, consequentemente, daquilo que você é. Daí porque é importante a gente levar em consideração o que a gente é por dentro, o que a gente é por fora, para que isso esteja devidamente alinhado, né? Para que nós estejamos, de uma certa forma, plenos, nós sejamos um todo harmonioso, né? E ela lembra o ocorrido com Mahatma Gandhi, que foi educado na Inglaterra, que quando convidado por Sua Majestade e ele desembarca em Londres para um encontro com a rainha, ele começa a admirar ali no aeroporto várias peças de arte que antes lhe enchia os olhos por possuí-las. E sorri. E o enviado da rainha, percebendo o seu sorriso, a sua felicidade, né, chega para ele e se propõe que Sua Alteza teria todo prazer em presenteá-lo com qualquer uma daquelas peças. E ele diz: não, não há necessidade nenhuma para isso. Mas então, por que você está assim, sorrindo, feliz? E ele responde para o emissário da rainha: estou feliz em olhar todas essas peças e verificar quanta coisa eu já não necessito. Então você pode admirar sem essa necessidade de possuir.
Daí porque a verdadeira saúde, em sua expressão mais profunda, manifesta-se, afirma Joana, como uma libertação interior, sem masoquismo, sem as fugas do mundo, sem a afirmação dos próprios valores através do desprezo e do flagício ao corpo, qual se fora ele responsável pelas debilidades do caráter que a pessoa possui, ou pelas imperfeições de conduta, pelas frustrações psicológicas decorrentes normalmente da visão alterada do mundo e da sua realidade. Então, quando esse estado saudável se estabelece no ser, ele experimenta uma harmonia profunda em qualquer situação na qual se encontra. Na multidão, experimenta o prazer do convívio com os outros, de ser útil, de receber e de dar atenção às manifestações da vida. Quando a sós, em solitude, não em solidão, preenche todos os seus espaços com atividades e pensamentos enriquecedores, não se sentindo, portanto, uma pessoa solitária, embora esteja desacompanhado ou desacompanhada. Sua mente é sempre a sua companheira, a exigir ou a compensar o que experimenta como emoções de viver. É óbvio, portanto, que todo aquele que se faz possuidor de conflito de qualquer natureza terá dificuldade de sentir-se compensado, pois que a sua estrutura íntima ainda deficitária estará sempre refletindo as lutas em que se sente ainda envolvido, portanto, em contínuas ansiedades e insatisfações. E no item Lições da Vida, ela vai afirmar que as belezas da vida estão nas experiências que propõe o nosso desenvolvimento, enquanto ser integral que todos nós somos. Todos nós nascemos para a vitória, para o triunfo. As dificuldades que nós encontramos pelo caminho, na verdade, são lições de vida para aperfeiçoar as nossas capacidades internas. E cada etapa vencida apresenta-se depois como uma vitória alcançada. Portanto, sendo uma lição inapreciável, de inapreciável significado, que se incorpora ao nosso patrimônio interno e assim nós nos enriquecemos. Todos os seres pensantes experimentam essas oportunidades psicológicas de magnitude, de grandeza, como desafios de iluminação e de sabedoria, que nem todos, infelizmente, afirma ela, sabem utilizar de uma forma devida. Então, há momentos psicológicos muito próprios para a absorção das lições que a vida oferece a cada viajante da evolução. Nem todos conseguem identificar essa hora importante, mágica, de maneira a lucrar com o aprendizado de que se faz portadora. Por isso, a importância de sempre questionarmos o que isto significa para mim nesse momento exato da minha vida. O que eu necessito aprender aqui para mais crescer, para mais adquirir sabedoria, para ser uma pessoa mais plena. Por isso, todos nós temos aquele momento que a gente chama, ela chama aqui de mágico, de especial, que vai sinalizar para nós algo que precisa ser aprendido, mesmo quando de uma forma dolorosa. Por isso mesmo, como ninguém foge de si mesmo, ela vai colocar para nossa reflexão, porquanto sempre a pessoa estará onde estiver as suas aspirações e necessidades, independente das fugas psicológicas, dos desmandos mentais, a consciência se firma e se agiganta, traçando as rotas de segurança com as realizações propostas pelo conhecimento e vividas pelo sentimento, que é aquela questão que vimos lá no início, o aprender e o apreender, onde o aprender envolve justamente aquilo que você conheceu com a vivência na área emotiva, na área sentimental. Lembrando aqui Jesus quando diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Portanto,
É muito importante a gente ter em mente onde está de fato o nosso interesse maior nessa nossa existência aqui e agora, né? E ela conta uma história oriental muito bonita que um príncipe tinha um conjunto de várias porcelanas raras e um dia o servidor, por descuido, quebra uma delas. E ele, com os seus súditos, ficaram horrorizados com o ocorrido e o pune à morte por conta de ter quebrado o vaso. Mas no dia da execução, lhe aparece na corte um sábio, já idoso, e lhe propõe que suspenda a pena e que traga todos os cacos do vaso quebrado, juntamente com os outros intactos, que ele iria dar uma solução para Sua Majestade. Ou seja, ele iria fazer com que todos voltassem a ficar igual ou iguais. E feito isso no meio de todos, e o monarca apreciando, o sábio chega à mesa onde estavam as porcelanas inteiras, intactas, puxa a toalha com muita força e joga todas no chão despedaçadas. E todos se horrorizam. E o rei pergunta: És louco? Por que fizestes isto? Ao que o sábio lhe responde: Estou cumprindo a promessa de fazer com que todos os vossos vasos fiquem iguais. E eles agora estão, todos iguais. E a minha vida foi bem vivida. Já sou um idoso e me entrego voluntariamente para a punição da morte, mas com a felicidade de que o meu ato de quebrar todas essas porcelanas evitou salvar 12 vidas que mais tarde poderiam sofrer a mesma pena do escravo ou do servidor de agora. Então, a proposta aqui é que nós busquemos pensar onde está realmente o nosso tesouro, porque o sábio salienta desde quando um vaso, mesmo raro, de porcelana é mais valioso do que uma vida humana. Então, as lições, às vezes, mais severas que a vida oferece, pode estar convidando os indivíduos a uma reflexão mais profunda. O que se possui de mais precioso é a oportunidade existencial de aprender, de aprender, de crescer, pois que ela enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo, portanto, como um patrimônio inalienável do ser no seu percurso evolutivo. Quando lúcido, vive intensamente o seu momento presente, com plena consciência, florescendo, portanto, onde se encontra. E a educação é valioso instrumento para o trabalho de construção da pessoa feliz, que se torna, por sua vez, uma viva lição da vida para os demais que seguem na retaguarda. Vamos refletir sobre tudo isso. Estaremos de volta no nosso próximo encontro com aspectos da vida. Muita paz.